Conselhos para voltar a ter esperança de que a vida pode dar certo. Esses são os meus conselhos do mês e acredito que os conselhos mais importantes que eu vou dar nesse semestre estão aqui. Eu não posso determinar isso porque muitas coisas vão mudar, principalmente porque eu tô grávida, então haja hormônio. Mas eu espero que esses conselhos sejam de fato aquilo que vai te ajudar a se guiar nos próximos meses. Oi, eu sou a Lari. Se você não me conhece, eu sou fundadora do Hábitos que Mudam, uma comunidade de rotina criativa e bem-estar no Instagram. Somos mais de 800 mil pessoas. Sou escritora do livro Rotina Criativa e Hábitos que Mudam e quem fala com você todas as semanas. Às vezes com uma voz mais calma, às vezes mais acalorada, porque no fim das contas, apesar de ser centrada, eu sou o quê? Ariana, meu amor. Então você nunca sabe o que você pode encontrar aqui na sua frente. Bom, amigas, se você tá me ouvindo pela primeira vez, é um prazer. Deixe teu comentário, uma estrelinha pra eu saber que você caiu aqui agora. Se você tá aqui toda semana, deixa aquele comentário gostoso e não para de compartilhar nos stories, por favor. Marca o Muito Além da Checklist, marca o Hábitos que Mudam e se quiser pode marcar meu perfil pessoal também que eu vou amar. Mas agora, vamos falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje, ele é origem, né? Ele se deu origem através de uma newsletter que eu vou inclusive pôr o link aqui para vocês. Então, como que você vai fazer para poder clicar? Vai estar escrito: clique aqui para ler a news da Inédita com o título Você suportaria a vida que inveja? E esse texto, meu amor, me arrebatou e me fez sentir vontade de trazer basicamente o que eu senti nessa news para vocês em forma de debate. Então, sim, o tema é muito inspirado na news incrível da Letícia Mello. Quando eu pensei no início de julho, vocês sabem, eu gosto muito de falar das mudanças de semestre, mas eu tenho tempo pela frente para falar disso ainda esse mês, né? Possivelmente na próxima semana. Eu gosto de trazer dicas práticas de organização e planejamento, porque é o que eu faço todos os dias, todos os meses no Hábitos Club. Inclusive, estamos com vagas abertas, se você quiser fazer parte do clube, nosso clubinho do livro, clube de rotina, onde eu dou curso, aula, mentoria, vem que as vagas estão abertas para o semestre e para o trimestre. Apesar disso tudo, eu gosto muito do olhar mais focado no bem-estar, no autoconhecimento, no autocuidado, e não só nas dicas práticas, mas nas mudanças de trimestre e semestre, eu gosto muito de falar sobre isso. Então, assim, eu quero te dar conselhos que te faça voltar a confiar que a vida pode dar certo, mas com uma visão realista da coisa, com uma visão de quem realmente está disposta a amadurecer e sair do campo sonho. E aí, eu vou te falar mais ou menos como que essa newsletter bateu em mim, né? Eu tô grávida de gêmeos, eu falo isso toda semana, mas é porque toda semana tem gente nova e eu gosto de contextualizar as pessoas. Eu já sou mãe, tá? Mas eu tô grávida de gêmeos, eu tenho 30 anos e muitas coisas têm surgido, muitas preocupações, muitas dúvidas e muitos pensamentos. Resumindo mais ou menos como eu ando me sentindo, eu tenho visto que eu fiz escolhas certas na minha vida, mas que essas escolhas vieram com ônus e bônus. Eu decidi empreender e com isso veio as incertezas. Eu decidi ganhar mais dinheiro e ter mais tempo livre. Eu decidi ganhar mais dinheiro e em um momento eu tive menos tempo livre. E quando eu decidi ter mais tempo livre pro meu filho, né, porque eu vivo com o Gael, em tempo integral, ele vai pra escola, claro, mas assim, eu tô sempre muito presente. Eu abri mão de ter mais dinheiro porque eu trabalho menos, né, do que da carga horária de quem tem aquele tempo livre. Quem trabalha de casa com filho sabe o que eu tô falando. E eu acho que eu só consegui, de fato, sintetizar tudo isso nessa gravidez que os meus planos, o meu olhar precisou ficar mais gentil comigo mesma. Porque no primeiro momento, eu só fiquei desesperada e me sentindo, ai meu Deus, eu preciso organizar a vida pro melhor, pra chegar ao melhor, né, pra essas crianças e tudo mais. E quando eu encontrei essa news, que foi justamente no dia de hoje que eu decidi gravar, porque eu gosto, né, eu gosto de gravar tudo quentinho pra vocês, eu fiquei muito encucada com o título. Você suportaria a vida que você inveja? Que é um tema que eu falo muito no Hábitos que Mudam. Eu falo muito nas rodas de bar, de cafés com as minhas amigas, que muitas vezes a gente inveja uma vida que a gente jamais estaria disposta a viver. Muitas vezes
A grama do vizinho é realmente verde. Mas é verde porque ele escolheu abdicar de coisas que você jamais abdicaria. E isso não tem a ver que a vida dele é melhor do que a sua. Mas naquele quesito, naquele lugar que você está olhando, talvez seja assim mais verde porque foi onde ele regou mais. Às vezes, o que uma pessoa abre mão é o que você jamais negociaria. E eu sempre falo isso. Eu digo que uma vez eu fui num evento com uma empresária que eu admiro muito, né, que também é empreendedora de negócios femininos, e ela disse pra mim assim: "Cara, eu queria muito você nesse evento porque eu ainda te vejo milionária". E eu falei pra ela assim: "É muito provável que eu não fique vivendo da mesma coisa que você, porque eu tenho escolhas que não me permitem sonhar com esse formato, sabe? A menos que o universo, Deus queira botar um projeto muito grande. Mas nos meios que eram necessários, possivelmente eu não ficaria não, porque tem coisa que eu não negocio. Eu não negocio minha cerveja no final de semana. Eu não negocio, muito difícil. Porque eu trabalho muito de segunda a sexta, agora tá negociada, né, gente? Eu não negocio meus cafés, eu não negocio minha manhã, eu não negocio minhas noites de sono, porque eu já perdi muito em trabalhos insalubres. Quem tá aqui há mais tempo sabe. E isso pode me impedir de enriquecer da forma que que tem disponível para minha vida, que tem uma forma, sim, que eu poderia investir, mas não combina com os meus ideais. E isso não é um olhar pessimista, é um olhar realista para a vida que eu quero viver. Mas eu te convido, esse é o primeiro conselho, tá? O primeiro conselho é ter um olhar realista para a vida que você quer viver. E quando eu vi o título dessa news, eu me lembrei exatamente desse meu pensamento. Lendo, eu bati de frente com outras reflexões ainda mais profundas que eu amei muito. E eu queria ter separado os trechos para poder ler de fato o que eu gostaria de explicar. Mas eu separei uma parte do texto que mexe muito comigo. São 2 trechos. Enfim, a news é completa e você precisa realmente consumir o conteúdo para entender o que eu tô falando. Mas tem uma parte que, sinceramente, pode te ajudar a tomar melhor suas decisões ainda esse ano, que é: em meio à pressão, indecisão e o medo de ser irresponsável pelas consequências de um caminho, podemos recorrer à ilusão de deixar que o acaso resolva. Vou ler de novo, tá? Porque eu tava lendo pra vocês, mas o Gal tava me gritando e eu acabei me distraindo. Em meio à pressão, indecisão e o medo de ser responsável pelas consequências de um caminho, podemos recorrer à ilusão de deixar que o acaso resolva. Muitas vezes, não tomar uma decisão tem mais a ver com o nosso medo de se essa escolha é certa ou errada do que, de fato, com a dúvida. Você sabe o que tem que fazer, mas o seu medo das opções é maior. Ficou meio confuso porque no final tudo parece dúvida, mas eu tô querendo dizer o seguinte: às vezes eu sei que essa é a melhor decisão que eu tenho para tomar agora, eu sei que é o melhor que eu tenho para fazer por mim, mas o meu pensamento lá na frente, ou nas infinitas possibilidades, me faz adiar essa decisão e deixar que a vida me diga o que é melhor. E muitas vezes a vida vai te abrir uma outra porta, raramente ela abre a mesma porta que você estava precisando e que você estava querendo. Mas quando isso acontece, que bênção, mas não é sempre. E quando eu penso na vida que a gente quer viver, quando eu penso naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente busca, e nos conselhos que eu quero te dar para você poder viver e voltar a ter esperança que a vida pode dar certo, eu acho que é exatamente buscar olhar esse copo meio cheio, mas também que ele tá vazio, sabe? Que você tá negligenciando alguns pontos. E quais são esses pontos que muitas vezes a gente negligencia, né? Quais são esses pontos que às vezes a gente fala: mas eu tô fazendo o meu melhor. Mas tá fazendo o seu melhor mesmo? Você tá? Você tá realmente empenhada com aquilo que você tem disponível? Ou você tá sempre prometendo que vai chegar um momento em que você vai fazer o seu melhor? Eu tenho muita dificuldade em lidar com isso, principalmente quando as pessoas mostram que elas vivem a vida delas assim. Mas eu entendo que isso é uma particularidade de cada pessoa, até mesmo, tipo, das que eu me relaciono muito pessoalmente. Quando alguém se queixa de um ponto e você dá uma ideia, você dá uma direção, e essa pessoa fala:
Ai, mas eu tô fazendo desse jeito, uma hora vai ficar bom. E vai levando isso há muito tempo e não quer fazer pequenos ajustes, você tá se sabotando. Sabe? Então esse copo não tá meio cheio. Ele tá meio vazio há muito tempo, porque tem ajustes para serem feitos que melhorariam. E agora eu vou te dar um outro conselho para ajustar a sua lente sobre essa visão de fazer o melhor. Nem sempre o melhor que você tem a fazer é atingir a sua meta estabelecida para a vida ou para o ano. Às vezes o melhor que você tem a fazer é realizar um novo olhar para sua rotina, para sua vida e criar um novo plano que respeite a sua realidade e que te faça avançar nessas áreas que são importantes para você. Exemplo, eu tenho uma mentorada que ela tá ajustando a rotina noturna dela e ela tem a ideia do que é o implemento de hábitos, do que é o ancoramento. Ela sabe que ela pode criar hábitos noturnos, né, para a noite dela, para largar o telefone ou para se sentir menos ansiosa. Só que eu falei para ela o seguinte: às vezes criar uma rotina noturna melhor para você não significa tomar um chá, passar o hidratante, fazer uma meditação, escrever no caderno, deitar na cama às 9, até o horário até é importante. Enfim, criar um passo a passo enorme. Às vezes, o melhor que você tem para fazer para aproveitar a tua rotina noturna e viver essa vida mais extraordinária no ordinário é você ancorar um hábito. Então se eu tô indo pra cama 9 horas e eu tenho o costume de tomar um chá, eu vou escrever como eu tô me sentindo, porque eu sinto que eu fico mais angustiada nesse momento. Mas e os outros hábitos que eu quero? Será que eles realmente são essenciais para isso? Será que é realmente aquilo que é indispensável? Então, muitas vezes, eu dei uma visão muito simplista da coisa, mas é essa visão mesmo, sabe? Muitas vezes são ajustes muito pequenos que você pode fazer para respeitar a tua realidade e que de fato vão te fazer se aproximar daquilo que você quer viver se você fizer de verdade. E parar de falar assim: mas pelo menos eu fui 2 vezes. Mas pelo menos eu fiz 3 vezes. Quando há meses, anos, a sua meta é 5 vezes e você nunca atinge. Agora eu consigo. Eu encontrei um horário que eu vou pra academia 5 vezes na semana. Só que você já botou essa meta há meses e meses e você nunca cumpre. Que tal você ajustar essa rotina e combinar que você vai 3 vezes na semana e que nas outras 2 vezes você vai fazer outra coisa? Na sua casa. Que seja um hobby. Sabe? Se compromete mais com a vida que você quer ter para você ter esperança que é possível realizar novas coisas. Quando você olha para as coisas, para a vida que você tem disponível agora e para os ajustes que são possíveis para te fazer se sentir motivada, fica mais fácil de você atravessar para esse outro lado, que a gente nem sabe qual é. Ainda que as suas escolhas sejam boas, ainda que as suas escolhas sejam corretas, sábias, você não tem certeza do que vai acontecer. Essa certeza não existe. Você nunca vai saber o que vem depois, você nunca vai saber o que tem para poder encontrar do outro lado, ainda que você queira muito. E aí entra fazer as pazes com a nossa ideia de vida sem problema, que tem muito a ver com o nosso EP, que eu falo que a vida não foi feita para ser confortável. Então, por isso eu me encantei tanto de trazer esse tema para cá, num tom de conselho, para você voltar a ter esperança de que dá para poder fazer isso dar certo. E agora eu vou ler um trecho para vocês de uma parte que fala sobre problemas, que eu achei também sensacional e que isso me fez entender que eu tô no caminho certo, ainda que eu tenha tantas coisas para poder resolver, tantos sonhos que eu ainda não consegui alcançar. Os problemas que eu resolvo hoje não me deixam doente, não me deixam desesperada, não me deixam beirar um burnout, sabe? Apesar de eu já ter tido. Penso na vida como um eterno exercício de resolver problemas. A escolha mais inteligente que podemos tomar é escolher os nossos. A maioria das pessoas passará sua existência toda lidando com problemas que sequer são seus, e isso é extremamente frustrante. Em vez de sonhar em não tê-los, deveríamos estar sonhando em ter problemas tão nossos que nos empolgamos em correr atrás das soluções.
Foi essa loja que acabou guiando muitas das minhas escolhas. Olha só que coisa sensacional. E eu tenho aplicado essa visão pro meu momento da minha gestação e da minha vida com o Gael. Gente, só pra vocês terem uma ideia, eu parei esse vídeo umas 3 vezes, porque eu tô gravando à noite. E o Gael tá em casa, eu nunca gravo à noite. Mas faz parte, eu queria falar logo, então até peço desculpa por eu ter alguns ruídos, o trem passou, o Gael gritou. Mas é isso também, sabe? Acho que é gostoso desse jeito. Eu queria falar com vocês e não queria perder o time. Quando eu tô meio frustrada, quando eu tô olhando pra minha maternidade, e com o Gael especificamente, que tá crescendo, tá com 8 anos, e tá me desafiando muito, tá na fase de querer, sabe, entender mais da vida e achar que sabe muito das coisas, eu penso, tá, esse é um problema possível de resolver. Isso é uma coisa que eu saberia resolver a vida inteira. Eu quero? Não. Vou passar mais 2 vezes? Vou, mas pelo menos é ao mesmo tempo. Mas é um problema que eu consigo resolver. É um problema que eu dou conta. Me estressa, me cansa. Mas eu tenho várias regalias que muitas outras mães não conseguem ter, sabe? Eu consigo otimizar o meu tempo, eu consigo organizar minha rotina, ainda que seja puxado, eu consigo enxergar isso. E aí eu até vou fazer um outro paralelo com uma nota que eu li no Substack, que era uma moça falando assim, aqui na Irlanda, ela mora na Irlanda, eu não tenho rede de apoio. Mas, caramba, queria muito achar, mas eu não vou achar. Será que eu consigo achar nas coisas que eu curti, amigas? Vamos pensar nisso? Like. Ah, achei. Eu tô com ele aberto. Ela postou assim: não tenho rede de apoio aqui na Irlanda, mas quando saio de casa deixando a máquina de roupa batendo, a lava-louças cuidando dos pratos sujos, do café da manhã e uma carninha marinando na geladeira, e vou para o parquinho com a cria para ela correr descalça na grama enquanto eu trabalho do meu telefone no meu negócio que acontece nas bordas da maternidade e da vida doméstica, sou obrigada a admitir que a vida moderna não é de tudo ruim. Eu amei essa nota porque eu acho que traz a gente muito pro agora. Sinceramente, não dá pra ficar agradecendo pela vida quando ela tá ruim demais. Tem momentos que a vida tá difícil e tá ruim, e eu acho que a gente precisa nomear isso. Nós precisamos, de verdade, entender esses lugares. Essa vida tá ruim. Essa não é a vida que eu quero viver. Esse relacionamento tá me adoecendo. Essa cidade tá me adoecendo. Esse emprego não paga as minhas contas. E eu não sei o que fazer. Mas eu não quero ficar aqui. Porque muita gente não tem esse direito de escolha. E eu não tô falando nem só pela realidade que vive. Eu tô falando por não ter nem a consciência. Você entende a diferença disso? Não ter nem a consciência de que ela pode encontrar outras soluções, porque isso foi retirado da vida dela. Muita gente quer mesmo o seu pior cenário. Muita gente sonha muito com o seu pior cenário. Mas não é por isso que você precisa se acomodar com ele. Mas não é por isso que você precisa ficar o tempo inteiro agradecendo por tudo que acontece. Porque ainda assim, esse é o seu cenário. Dá pra ser grata e ainda assim se emputecer com ele. Vamos lá. E aí quando eu li essa nota, eu pensei no seguinte, cara, é isso. É isso. Esse problema eu viveria pro resto da vida. Porque perto dos problemas que eu já enfrentei em outras áreas, eram muito mais difíceis. Eram muito mais difíceis de solucionar. Esse eu consigo solucionar. E aí, depois de tanto falar, de tanto refletir, eu acredito muito, tá? Eu sou uma leitora voraz e eu gosto muito de ficção e eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal. Eu acredito fielmente que a melhor forma de você pegar conselho não é uma lista. Porque a vida é muito além da checklist. E quando você me escuta, quando você lê esse texto, você entende o que eu tô falando sobre a vida e sobre te dar esperança para que algo aconteça. Eu tô te dizendo que dá para você ajeitar essa lente, que dá para você criar um plano e traçar uma linha de chegada dentro da tua realidade. E através dessa realidade você vai chegar mais longe. Muitas pessoas criaram na nossa cabeça metas extraordinárias, vidas extremamente, eu não queria falar essa palavra, mas extremamente performáticas, onde tudo acontece quando você dá o melhor de si. Essa não é uma realidade para nós mulheres.
Essa não é uma realidade para a população brasileira. Dar o melhor de si envolve tempo e dinheiro. Poucas pessoas conseguem fazer isso. E aí eu vou te dar um outro ponto sobre o que eu acredito na vida. E assim, você não precisa acreditar em mim, eu tô muito de boa com isso. Eu acho ótimo que as pessoas não acreditem nas mesmas coisas que eu. Por isso que aqui é importante sempre lembrar que eu não sou psicóloga, tá? Eu sou comunicadora, eu tô falando com vocês aqui a meus devaneios da vida. Então, você pode comentar o que você pensa e eu vou receber muito de bom grado. Só me respeita, porque eu já falei no início, sou ariana e eu me defendo, hein? Se você me atacar. Mentira. Mas aqui, o que eu quero dizer é o seguinte. Apesar de tudo, a gente pode discordar e ainda assim chegar a algum lugar. A gente pode perder o rumo e encontrar um caminho de volta. E eu acredito mesmo que é possível você criar um plano para mudar a tua vida se você tiver consciência do que você quer viver. E se você tiver consciência que a tua vida não é tão ruim quanto você pensa. Mesmo que você enfrente muitas dificuldades. Mesmo que você esteja passando pelaquela situação financeira que, meu Deus, eu já estive, eu já passei. E eu sei que nessa hora a gente não consegue ter essa esperança. Mas quando você entender que o que eu tô falando não é autoajuda, porque eu não tô aqui, eu tô aqui pra te ajudar. Mas eu não vou me importar se você não fizer, porque eu nem te conheço. Algumas eu conheço, mentira. Mas sim, eu quero te fazer refletir, quero te fazer pensar, quero trazer textos e livros que te façam chegar em algum lugar com a minha ajuda ou sozinha. Você sai desse lugar de que quem te dá uma segunda opção tá tentando te atacar. Porque tá invalidando a sua dor. E não, a sua dor existe. Mas existe uma outra perspectiva para você poder voltar a viver essa vida. E eu acredito que você consegue. No próximo episódio, eu vou falar de dicas práticas e conselhos que podem ser uma lista ou não. Mas vão ser dicas, tá? E eu vou dizer sobre organização, planejamento, finanças e o que mais tiver. Te vejo lá. Um beijo e espero que faça sentido para você.